Então, todos vocês estão com a Bíblia aberta. Malaquias 1, 6 a 14, diz assim: o filho honra seu pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam: de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, vocês não veem mal algum também. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus para que tenham compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Ah, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês o profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível. E ainda dizem: que canseira, e riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes e os oferecem em sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Pergunta o Senhor. Maldito seja o enganador que, tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica para mim um animal defeituoso, diz o Senhor dos Exércitos. Pois eu sou um grande rei e o meu nome é temido entre as nações. Na época do Antigo Testamento, a adoração era um pouquinho mais complicada, pelo menos os seus rituais, nos seus processos, do que nós temos e vivemos hoje. A adoração consiste dos adoradores. Os adoradores eram o povo de Deus. E o povo de Deus levava a Deus as ofertas, os sacrifícios. Porque é através desses sacrifícios que vinha o perdão do pecado do povo. Vinha um processo de comunhão com Deus, de relacionamento com Deus. Eles tinham ofertas de agradecimento, vários tipos de ofertas que, por exemplo, o livro de Levítico gasta 20 e tantos capítulos para explicar cada coisa, cada detalhe, cada processo, cada ritual. Mas o povo não tinha uma ligação direta com Deus, porque esses sacrifícios, essas ofertas, não poderiam ser oferecidas diretamente a Deus. Eles teriam que ir em direção a uma pessoa que fazia um meio de campo entre o povo e Deus, que eram os sacerdotes. Os sacerdotes tinham a prerrogativa de pegar a oferta do povo e sacrificar no altar. O sacerdote pegava a ovelhinha que alguém trazia, imolava e queimava no altar. E justamente o local onde o sacerdote servia ao Senhor era o templo. Então o adorador trazia a sua oferta no templo para que o sacerdote pudesse oferecer, para que essa oferta subisse ao Senhor como cheiro agradável, e assim Deus aceitaria o culto e a adoração dessa pessoa. Muito complicado. A gente não entende isso porque nós temos um esquema de culto muito simplificado. Na época pós-Cristo, depois de Jesus, o culto foi extremamente simplificado, e depois da Reforma Protestante, então o culto foi ainda mais simplificado, e hoje a gente tem mais ou menos o modelo de culto que a gente tem hoje. O templo para onde as pessoas iam adorar a Deus
na mentalidade dessas pessoas, era um lugar de contato entre o céu, que é a dimensão de Deus, e a terra, que era a dimensão dos homens. Então, no templo era aonde o céu e a terra tinham um contato, aonde a pessoa ia, através do sacerdote, ele fazia contato com Deus, que está numa dimensão superior a nós. As pessoas iam ao templo para ter relacionamento com Deus, e pela lei você tinha que ir para o templo determinadas vezes ao ano para cumprir os rituais. Por exemplo, a Páscoa. Todo o povo judeu tinha que subir ao templo na Páscoa para sacrificar o cordeiro pascual. Pentecostes era um outro momento onde o povo ia. O dia da expiação, que é o dia, talvez o mais importante, o Yom Kippur, onde era oferecido um sacrifício para o perdão do pecado de todo o povo, esse dia você também tinha que subir ao templo. Então temos muitos personagens envolvidos na adoração, no culto a Deus, nesse tempo em que Malaquias está vivendo, que já é o final do Antigo Testamento. E a denúncia que Malaquias faz é o seguinte: você pode olhar para cada etapa do processo, em cada etapa do processo de adoração tem um erro, tem um problema, tem uma grande situação difícil. E quando a gente lê esses versículos, parece que Malaquias ele quer nos levar, assim, fazer um tour virtual na situação do culto daquela época. Ele quer que a gente vá atrás de um adorador, veja ele entrando no templo, veja ele entregando a oferta para o sacerdote, veja o sacerdote oferecendo a Deus. Ele quer que você olhe para a situação do templo, veja como está. Era uma situação difícil, era um momento difícil. Vamos ler o versículo 6 de novo. O filho honra seu pai e o servo seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? E se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta Yahvé dos exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. A primeira coisa que Deus quer chamar a atenção é sobre a questão do alvo da nossa adoração. Ninguém em sã consciência está aqui para adorar outra pessoa a não ser Deus. Pelo menos isso está claro em teoria para a gente. Mas entre a teoria e a prática tem um grande abismo. Você vem para adorar a Deus, mas você de fato adora a Deus quando você vem para cultuá-lo? Essa que é a questão. A gente viu semana passada que os judeus estavam num nível espiritual muito abaixo das expectativas de Deus. Eles estavam num processo vicioso, num círculo vicioso de religião, de ritual, de um relacionamento com Deus impessoal, monótono, tedioso. E a situação era tão complicada que Malaquias começa a chamar a atenção não somente do povo que estava longe de Deus, mas dos sacerdotes que também estavam longe de Deus. E há alguma coisa que nos choca quando lê. Porque quando a gente lê de um sacerdote, você espera dele tudo menos isso. Você espera de um sacerdote que ele ame a Deus, que ele faça tudo com propósito, com vida, com paixão. Adore a Deus em espírito e em verdade, mas o que Deus está chamando a atenção é o seguinte: olha, vocês que são sacerdotes, vocês estão adorando, mas só de fachada, porque o coração de vocês, líderes religiosos, pessoas que eu chamei para intermediar minha relação com o povo, vocês estão também numa situação ruim. Até os sacerdotes não tinham mais nenhuma consideração com Deus. Imagina, você olha para a figura de um pastor, você espera tudo menos isso. Você espera que o pastor que você está vendo ame a Deus. Mas e se você descobrisse que ele só faz por fazer? Se você descobrisse que um líder religioso que você preza, que você respeita, ao invés de amar a Deus, o despreza.
E olha só a afirmação que Deus faz: eu sou o pai de vocês. Cadê a honra devida ao pai? Eu sou o Senhor de vocês. Cadê o temor devido ao seu Senhor? Essas duas linguagens de pai e Senhor era algo muito comum na cabeça do judeu da época. Desde os tempos do Êxodo, dos tempos de Moisés, Deus se dirigia ao seu povo como servos, como povo, mas também como filhos. Em Êxodo 4:24, Deus chama Israel como seu primogênito. Vocês são os meus primeiros filhos. Vocês são meus filhos, eu sou o pai de vocês. Eles estavam cansados em saber o que era a relação entre pai e filho, que Deus esperava essa relação. E eles também sabiam que, sendo Deus Pai, Ele também era Senhor. Um Senhor que tem direito de posse sobre a vida e a morte daqueles que o servem. Esse é o nosso Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Os judeus têm várias cantigas cantigas litúrgicas que eles cantam nas celebrações dele, e uma das mais antigas e uma das mais tradicionais se chama Adon Olam, Senhor do Universo. Se havia pessoas que deveriam saber isso muito bem, eram os sacerdotes. Tá bom, você fala, é o povo não entende muito bem, mas Deus está cobrando dos sacerdotes. Vocês sabem que eu sou o Pai, Senhor, mas vocês não me servem como tal. A verdadeira adoração parte de conhecer quem Deus é. Se não ficar claro em nossas mentes, em nossos corações, a identidade e a essência daquele que é alvo da nossa adoração, o culto em si não tem valor nenhum. Porque você estará cultuando alguém que você não conhece, alguém que você não sabe. É uma prática religiosa como qualquer outra, desprovida de sentido real para a vida. Hoje, a gente sabe também que Deus é o nosso Pai, nosso Senhor. A mesma mensagem que Malaquias pregou para aquele povo 400 e tralalá anos antes de Jesus vier, é a mensagem que ele tem para nós. Jesus nos ensinou a chamarmos Deus como? Pai. No Pai Nosso que estás no céu. O apóstolo Paulo vai mais além. Ele diz que pelo Espírito Santo nós podemos chamar Deus de Abba, Pai. Não é só Pai, Papai. E Deus, Ele traz essa figura do Pai, e é como se Ele estivesse dizendo assim, olha, vocês também não têm pais? Qual que é o quarto mandamento dos 10? Honra teu pai e tua mãe, para que vá bem na terra em que o Senhor teu Deus te deu. Beleza. Se para pais físicos e carnais nós temos que dar honra, reconhecer a posição dele, imagina para o nosso Pai Celestial, que Ele sim é o Senhor da nossa vida, Ele sim é o nosso Criador. Nossos pais, eles foram instrumentos de Deus para que a gente viesse ao mundo, mas quem nos criou de fato foi Deus. Se a relação que Deus espera que tenhamos em relação aos nossos pais terrenos é de honra, imagina a relação que o Senhor espera que a gente tenha dele. Deus é Senhor. Deus é Senhor de todas as coisas, Senhor do universo. E toda essa autoridade de senhorio foi passado para Jesus.
Toda a autoridade no céu e da terra foi me dada. E reconhecer o senhorio de Deus é a mesma coisa que você reconhecer o senhorio de Jesus Cristo. Paulo nos ensina que para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pela qual são todas as coisas e nós por Ele. 1 Coríntios 8:6. Pai e Senhor. Deus revela a sua identidade. Quero que vocês me enxerguem como Pai e como Senhor. Agora, a gente não consegue adorar a Deus se a gente não enxerga a Deus nem como Pai, nem como Senhor das nossas vidas. Porque a adoração, ela começa a partir desse reconhecimento. E aí a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: ok, vocês sabem que Deus é Senhor e que Deus é Pai, mas isso é apenas conhecimento intelectual ou é vida para vocês? Ele de fato é para você? Qual que é o alvo da sua adoração? Quando você senta aqui, qual que é o alvo da sua adoração? Quando o alvo da nossa adoração está fixo, nada que não seja alvo tem o poder de nos atrapalhar. A gente se dispersa no culto, o culto não rende para a gente, na nossa opinião, porque talvez o alvo da tua adoração está meio que no lugar errado. O alvo da nossa adoração, um Deus que é Pai e um Deus que é Senhor. Nosso Pai, nosso Senhor. E depois, em segundo lugar, Malaquias, ele vai um pouquinho além. Ele parte do alvo da adoração e agora ele está enxergando as ofertas da nossa adoração, as expressões físicas da nossa adoração. E o que Malaquias viu é que as ofertas que eram oferecidas a Deus eram ofertas impuras. Vamos ler a última parte do versículo 6 e 7. Mas vocês perguntam: de que maneira temos desprezado o teu nome? E Deus responde: trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim vocês ainda perguntam: de que maneira te desonramos? Lembra da pergunta da semana passada? Deus declara: eu sempre amei vocês. E o povo pergunta de volta o quê? Em que o Senhor nos amou? É o mesmo cinismo. Deus está falando: vocês têm me oferecido ofertas impuras. E o povo, em quê? Em quê? Deus estava denunciando as práticas dos sacerdotes, os líderes religiosos daquela época. É claro que os sacerdotes sabiam o que era ou não da vontade de Deus que fosse oferecido. No Antigo Testamento havia uma série de mandamentos relacionados a isso, e o sacerdote tinha que, por dever até da profissão, saber: Deus gosta que a oferta seja oferecida desse jeito. Mas eram sacerdotes que estavam permitindo que o povo trouxesse o quê? Ofertas que Deus não se agradava em receber. Ofertas impuras. No coração, eles desprezaram a adoração. Sabe por quê? Porque eles já haviam desprezado Deus. Quando a gente despreza a adoração, é porque antes a gente já desprezou Deus no nosso coração. Versículo 8: na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta Yahvé dos exércitos. Lembra Caim? Caim e Abel?
A oferta de Caim foi aceita e a oferta de Abel foi aceita e a oferta de Caim foi rejeitada. Por quê? Abel ofereceu uma oferta que Deus se agradava. Caim ofereceu uma oferta que ele achava bom para dar para Deus. Só de ler esse versículo 8, a gente já tem a nítida impressão que os sacerdotes avacalharam com Deus. As ofertas que eles entregaram a Deus eram apenas sobra. Tudo estragado. Animal cego, coxo, doente. Para Deus. As ofertas que eles entregaram a Deus eram apenas a expressão visível de como estava o coração deles. E mais, de como estava a relação que eles tinham com Deus. Eles ofereceram coisas desprezíveis a Deus, porque eles já haviam desprezado o próprio Deus. Talvez os sacerdotes pensaram: cara, eu posso oferecer a Deus aquilo que eu bem quiser. Aí está o grande engano dos sacerdotes e também o nosso. Muitas vezes pensamos que podemos oferecer a Deus a adoração que nós achamos justa e necessária. Entretanto, Malaquias nos ensina que nunca saberemos adorar a Deus se não for baseado na sua vontade. Se você gosta de uma pessoa, no mínimo, ao querer presenteá-la, você vai querer saber do que essa pessoa gosta de receber. Você vai fazer comida para alguém, você vai querer saber se essa pessoa gosta do prato que você vai fazer e dos ingredientes que vão nesse prato. Não adianta você fazer um belo prato de vinagrete e colocar coentro se a pessoa não gostar de coentro. O prato inteiro ela não vai querer, mesmo que ela morra de paixão de vinagrete. Deus deseja receber um culto de acordo com a sua vontade e não da nossa vontade. Isso não quer dizer que as suas vontades tenham que ser castradas, canceladas. Muito pelo contrário. Quando Deus requer uma adoração a partir da vontade dEle, é porque Ele quer que as nossas vontades façam o quê? Se adequem à vontade dEle. Cara, eu estou cansado de ouvir coisas do seguinte tipo: eu adoro a Deus do jeito que eu quiser. Mas para que ir para a igreja? Eu posso adorar a Deus em casa. Parece bonito, né? Parece profundo o que essa pessoa fala, mas essa não é a vontade de Deus. Não é o jeito que Deus quer receber a adoração. Não é a maneira que Ele se agrada em receber a adoração de vocês. Você pode pensar na sua cabeça: eu posso fazer isso para Deus. Mas, antes de fazer, você tem que pensar se tudo aquilo que você está desenhando na sua cabeça são coisas que agradam a Deus ou não. Porque o alvo é quem? O alvo é Ele. Então as ofertas têm que ser de acordo com quem? Com Ele. As pessoas vêm para a igreja para se sentir bem. Não que isso não possa acontecer, mas está errado vir colocando isso em primeiro lugar. Você não vem na igreja para se sentir bem. Você vem na igreja para adorar a Deus. Se sentir bem pode ser consequência. Você não vem aqui para comer um rango bom. Você não vem aqui para perder o seu dia. Você vem para adorar a Deus.
E se esse não for o motivo principal de você vir aqui, você pode vir aqui todos os dias da semana, nada disso vai ser útil para você. Os sacerdotes estavam oferecendo só resto para Deus. Imagina só que escandaloso é você ver na sua frente o sacerdote pegando para ele um animal bom e oferecendo para Deus um animal cego, coxo, doente, aleijado, impuro. É chocante isso, mas nós fazemos a mesma coisa. A gente faz a mesma coisa. Como que os sacerdotes podiam fazer isso? Como que os sacerdotes podiam ser coniventes com essa prática? Se a lei proibia que os animais com defeito fossem oferecidos. Se a lei proibia que os animais cegos fossem oferecidos. Se a lei de Deus exigia que a oferta tinha que ser sem ruga e sem mancha. Cara, você vê que a situação aqui de Malaquias está preta, preta, preta. Os sacerdotes estavam oferecendo a Deus aquilo que eles não teriam coragem de oferecer para o seu governador. Versículo 9: ofereça isso que vocês estão oferecendo para mim, para o governador de vocês. Será que o governador vai aceitar a sua oferta? E será que o governador vai atender o seu pedido? Não! E mais, os sacerdotes estavam oferecendo aquilo que eles não queriam ter, que era um animal doente. Oferece para Deus. Amados, como está a sua oferta a Deus hoje? O que você veio oferecer a Deus hoje? Não confunda oferta com o seu dinheiro. Talvez a oferta que Deus requeira de você seja a sua própria vida. A oferta que entregamos a Deus é a expressão visível de como está o nosso relacionamento com Deus. A sua adoração mostra o quanto você ama Deus. O que você tem oferecido a Ele. Não existe adoração sem oferta. Se você vem para a igreja sem o pensamento e sem o objetivo de oferecer a Deus alguma coisa, não tem culto para você. De novo, não estou falando de dinheiro, porque você pode entregar aqui na bolsa de oferta R$100.000 e o seu coração está longe de Deus. Sua vida. Vem o Senhor a minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar, a sua vida a Deus. Esse culto que nos reunimos deve ter importância muito maior. Os momentos de culto particular também. Mas não há adoração sem oferta. E você pode estar hoje oferecendo a Deus aquilo que você não ofereceria nem para o seu pior inimigo. Você pode estar dando algo para Deus hoje que você não daria para o seu amigo. O que você quer oferecer a Deus hoje? Cara, é muito desafiante isso. Você lê isso e você tem a nítida impressão que Deus está falando com você. Olha, as suas ofertas estão meio bichadas. Você não ofereceria isso para mais ninguém. Por que você está oferecendo para mim? O seu tempo, parece que você está me dando aquilo que sobra do teu tempo. Eu não quero o que sobra. Porque se você me dá o que sobra, quer dizer que eu também sou tão importante quanto sobra.
Por isso que Deus gosta daquilo que a gente chama de primícia, as primeiras coisas. Porque as primeiras coisas são importantes. Terceiro lugar, Malaquias quer que a gente enxergue o lugar da nossa adoração. Ele nos fez ver quem é o alvo da nossa adoração, como deve ser a oferta da nossa adoração e aonde essa adoração deve ser entregue a Deus. E o triste é que, mais uma vez, ao ver o lugar da adoração, Deus diz para Malaquias: olha, é melhor fechar o templo. É melhor fechar o templo. Versículo 10: se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam fogo no meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz Yahvé dos exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Cara, isso daqui é muito complicado ouvir de Deus. No dia em que você ouvir isso de Deus, cara, tomara que você nunca escute. Tomara que eu nunca escute isso de Deus. Não há coisa que Deus se agrade mais como por exemplo, nós nos reunirmos aqui em nome dEle para celebrá-lo. E olha o que Deus está falando: fecha as portas do templo, não desperdiça a luz do templo, não desperdiça a água do templo, porque o que vocês estão fazendo aqui é tudo menos adoração. Vai embora. Eu prefiro as portas do templo fechadas do que uma adoração hipócrita. O lugar da adoração só tem sentido se a oferta da adoração for aceitável e se o alvo da adoração for Deus. Mais uma vez, o lugar da adoração só tem sentido se a oferta da adoração for aceitável a Deus e se o alvo da adoração for Deus. O povo de Deus daquela época havia caído numa rotina religiosa absolutamente sem vida e sem propósito. O problema deles não era a ausência do templo, eles acabaram de reconstruir o templo. Eles iam quando era necessário. O problema não estava na falta de líderes religiosos, eles tinham sacerdotes aos montes. Toda uma casta sacerdotal servia no templo diariamente. O grande problema era que ir ao templo substituíra o adorar a Deus em verdade. Deus estava sendo muito sincero. Se for para adorar assim, fecha o templo. Essa é uma das declarações mais fortes que Deus tem, pelo menos no Antigo Testamento. Cara, é de tremer isso daqui. Fecha o templo, vai embora. Não me agrado de vocês. Se vocês estão me oferecendo aquilo que vocês bem entendem, eu também tenho o direito de rejeitar a oferta que vocês vêm me oferecer. O templo era onde o povo acreditava que Deus habitava. Era onde Deus havia colocado o seu nome. Quando Salomão acabou de construir o templo, Deus apareceu para Salomão e disse assim: escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. 2 Coríntios 7,16. Se o nome de Deus era desprezado, as ofertas não seriam aceitas e o templo não teria mais nenhuma utilidade. Deus vai mais além. Ele diz que não precisa do templo, onde o seu povo o adora falsamente. Versículo 11 e 12. Pois do oriente ao ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações. Mas vocês o profanaram ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível. E ainda dizem: que canseira, e riem dela com desprezo, diz Yahvé dos exércitos. Malaquias é um profeta precioso. A mensagem que Deus dera a ele era clara: Deus não precisa desse templo para que o seu nome seja adorado, porque a adoração era falsa. Talvez o que Malaquias quis dizer aqui é o seguinte: olha, até os pagãos
quando vão adorar os seus deuses, vão na expectativa de estar adorando um Deus verdadeiro. E vocês? O que vocês estão fazendo aqui? Vocês sabem que eu sou Deus verdadeiro e vocês me entregam esse tipo de adoração. É chocante Deus falar isso. É uma das únicas vezes que Deus fala desse jeito no Antigo Testamento. Olha para os macumbeiros. Olha para os feiticeiros. Olha para os pagãos. Olha a dedicação que eles oferecem a Deus, pensando que aquele Deus é o único Deus. Vocês sabem quem eu sou. Mesmo assim, vocês me desprezam. Cara, é de cortar o coração. De cortar o coração. Vocês, embora estejam se dirigindo ao Deus verdadeiro, me tratam com desprezo. Por isso não aceito a adoração de vocês. Sim, o templo da nossa hipocrisia diante de Deus deve ser fechado. As palavras duras de Malaquias foram dirigidas em preparação para um evento que aconteceria dali a 400 e tantos anos. Jesus viria para que o templo realmente fechasse as suas portas. Hoje, por causa da morte e ressurreição de Jesus, não temos mais a necessidade de irmos ao templo para que a nossa adoração seja validada. Não confunda a igreja com o templo. Igreja não é o templo, mas sim a comunidade que se reúne em nome de Jesus para adorá-lo e ser como Ele é. O templo, aquele templo físico, tinha que ser fechado, porque as pessoas iam lá pensando o seguinte: eu vou lá para o templo, vou fazer de qualquer jeito e vai estar bom para mim. Eu fui para o templo. Deus não quer templo assim. Deus não quer adoração assim. Sinto muito, não adore mais. Hoje, Jesus é o nosso templo. Aquele templo físico não é mais necessário. Depois que Jesus veio, 40 anos depois, os romanos destruíram todo aquele templo e até hoje os judeus não têm templo para oferecer sacrifícios. Por que o templo foi destruído? Por que Deus fechou as portas daquele templo físico? Porque um templo melhor e um templo perfeito foi enviado por Deus, que é Jesus. Jesus é o nosso templo. É nele, a partir dele, por causa dele, para ele, que deve ser a nossa adoração. Jesus é o ponto de contato entre o céu e a terra. A cruz é esse ponto de contato. Quando nós nos achegamos a Jesus, a gente entra em contato com Deus. Jesus é o nosso templo, ponto de contato entre o céu e dimensão de Deus, e a terra, nossa dimensão. Nossa adoração só terá validade diante de Deus se for mediada por Jesus Cristo. Da mesma maneira que no Antigo Testamento era impossível ter uma adoração verdadeira fora do templo, hoje não tem templo. Jesus acabou com a necessidade do templo, mas é impossível ter a adoração verdadeira se não for mediada por Jesus, se não for validada por Jesus. Por isso que quando nós oramos em nome de quem? Em nome de Jesus. Nós adoramos em nome de Jesus. Nós glorificamos ao Pai em nome de Jesus, no poder do Espírito. E a conclusão que Malaquias chega é o seguinte: Deus não aceita a oferta que parte de uma vida que não reconhece a sua grandeza. 4 vezes nesse capítulo, a expressão grande é o Senhor entre as nações se repete. Depois de um tour virtual pela rotina de adoração do templo, que Malaquias nos levou, a gente viu que estava tudo estragado. E está estragado porque, no fundo, o pessoal não reconhecia a grandeza de Deus. Porque Deus estava declarando a sua grandeza de uma maneira tão ampla. Grande é o Senhor entre as nações. Por que entre as nações se os judeus eram o povo escolhido? Por que entre as nações
Se Deus deu a lei e o Antigo Testamento para os judeus e para nenhum outro povo, por que o nome de Deus é grande para além das fronteiras de Israel, como diz o versículo 5? Deus não é monopólio de nenhum povo, de nenhuma religião. A grandeza de Deus está estampada não somente dentro dessas 4 paredes. Se você sair, você vai ver que Deus é grande. Se você sair da terra, você vai ver que Deus é grande. Se você sair da Via Láctea, você ainda vai declarar a grandeza de Deus. Porque a grandeza de Deus é uma grandeza que não tem limite, está estampada, esparramada e espalhada por todo o universo. Por isso que os judeus chamam Deus de Adon Olam, Senhor do universo. A grandeza dele não tem fim. Deus é muito maior do que a dimensão da sua adoração. Deus é muito maior do que a celebração que nós estamos fazendo. Deus é muito maior do que a sua vida. Deus é muito maior do que você tem. E Deus é tão grande que quando você olhar para Deus, a única coisa que você vai ser capaz de fazer é prostrar-se diante da sua grandeza e declarar, porque a Bíblia diz que diante de Jesus, toda língua confessará e todo joelho se dobrará e declarará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Versículo 14, maldito seja o enganador que tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica para mim um animal defeituoso, diz o Senhor dos Exércitos, pois eu sou um grande rei e o meu nome é temido entre as nações. O pessoal estava brincando com Deus. Deus, eu vou te dar esse, mas no final acaba dando o outro. Deus, eu prometo que eu vou te dar um sacrifício, uma oferta limpa, sem culpa. Mas na hora do vamos ver, o que ele faz? Troca e oferece a Deus uma oferta que nem ele quer. Não é assim? Vamos fazer doação de roupa. Você não vai dar a sua melhor roupa. Você vai dar aquela roupa que nem você tem coragem de usar. É com esse sentimento que a gente adora a Deus às vezes. Para doação, essa cueca furada eu vou dar para doação. Essa blusa sem manga eu vou dar para doação. Essa calça rasgada eu vou dar para doação. Você está doando para quem? Para animal? Para ser humano. Para Deus. Eu detesto ouvir isso. Eu tenho que estudar. Eu não posso ir na igreja porque eu tenho que estudar. Eu não posso ir na igreja porque eu tenho que fazer isso, aquilo. Tá bom, tem coisas que são aceitáveis. Mas a sua atitude mostra quais são as suas prioridades. Aonde está o número 1, o alvo da adoração. Se o alvo da adoração está claro, a oferta vai ser agradável. E se a oferta está clara, a gente pode adorar a Deus por meio de Jesus, que é o nosso templo verdadeiro. Deus tem que ser levado com seriedade. De verdade. Porque a gente tem levado Deus muito na brincadeira, muito na base do que eu penso, do que eu acho. Mas Deus é importante. Tão importante que Ele tem que ser o primeiro. Só para encerrar, vamos abrir em Gálatas 6:7. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Adorar a Deus é levar a Deus tão a sério, que a vida passa a não ter sentido fora dele. Meus irmãos, eu quero que vocês sejam uma igreja que adore a Deus de verdade.
não por obrigação, não por rotina, mas porque vocês conhecem quem é o alvo da nossa adoração, os benefícios que Ele fez. Que vocês tragam a Ele algo precioso. E que vocês, através de Jesus, possam chegar cada vez mais perto e mais perto e mais perto do nosso Pai. Vamos orar.